Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Hoje a gente vai falar sobre esse medo que muita gente tem de se mudar para a Europa. Tem aquela vontade, mas tem medo. Então fica ligado aí que vem coisa boa. O meu nome é Laura Marques, o meu Instagram é @lauramiquels e eu moro na Alemanha desde fevereiro de 2021. Aqui nesse canal a gente fala sobre vida na Europa e como chegar até aqui. Bem, já faz um tempinho que eu falo sobre mudanças para outros países e tal, principalmente para a Europa, que é onde eu moro hoje, lá no meu Instagram, e eu recebo muitos comentários, muitas dúvidas e muita gente falando que tem medo, que tem algum receio, que falta alguma coisa, que está buscando a hora ideal e etc. Bem, então vamos falar sobre isso. Como é que a gente cria coragem? Como é que a gente sabe que é a hora certa? Primeira coisa é que o momento ideal, ele não existe, tá? É chato, eu sei, mas é a gente que tem que fazer esse momento ideal. Porque assim, sempre vai ter uma pendência. Sempre vai ter uma criança que tá para nascer, um casamento que tá para acontecer, uma coisa, uma oportunidade de trabalho que a gente sempre quis e ela apareceu naquele momento. E aí o que acontece? O que a gente tem que fazer então? Priorizar. A gente tem que priorizar se de fato a gente quer sair do país, aquele é o momento ideal, ou a gente quer investir nessas outras oportunidades que apareceram naquele momento, tá? E aí é que a gente cria o nosso momento ideal, em que a gente prioriza e fala, não, eu quero, esse é o momento de eu sair do país. Muitas pessoas relacionam isso com a idade, muitas pessoas relacionam isso com a profissão. Aí vai de cada um, depende muito do que é a prioridade para ti nesse momento, até porque as nossas prioridades elas flutuam, né? Elas mudam de ano para outro, a gente vai acabar mudando de prioridade. Então prioriza o que é mais importante para ti e começa a verificar o que tu precisa fazer para sair desse lugar onde tu tá e ir para o lugar onde tu tanto quer ir. Então a primeira coisa que as pessoas sempre falam é dinheiro. Bem, dinheiro geralmente está relacionado à profissão, né? Porque eu não conheço ninguém, poucas pessoas de fato nasceram em berço de ouro e podem simplesmente ir para onde elas quiserem. Geralmente, dinheiro é o que limita as pessoas, então elas têm medo de largar o seu emprego, têm medo de fazer alguma coisa que vá deixar elas, de uma certa forma, inseguras financeiramente. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é quanto a gente tem na conta. Beleza, dá uma olhada aí, dá uma olhada tanto no que está aplicado, quanto no que tu tem na conta de fato e dá uma olhada em quanto que isso dá, tá? Dá uma olhada também nos bens, porque é muito importante a gente saber quanto de dinheiro a gente tem nos bens. Tem muita gente que tem carro, tem casa, etc. Eu não é essa pessoa, mas muita gente tem. Então dá uma olhada aí no que tu tem e como isso pode converter para dinheiro e se é interessante converter para dinheiro. Então, viu quanto tu tem de dinheiro? Beleza. Isso é suficiente para se mudar assim? Eu vou ficar 3 anos sem trabalhar na Europa. Não necessariamente, mas pode ser que tu já tenha esse dinheiro e tu nunca te deu conta. Então, existem alguns sites que falam sobre custo de vida na Europa. Eu vou deixar eles aqui embaixo na descrição. Dá uma olhada nesses links. Eles falam sobre custo de vida médio na Europa. E aí tu pode dar uma olhada e ver, então, convertendo mais ou menos, aí tem que ser um pouquinho generoso, né? Por exemplo, se a cotação tá 5, né? 1 euro para 5 reais, coloca uns 6, porque a gente tem que sempre considerar uma margenzinha. Então, coloca uns 6 euros aí e aí dá uma olhada. Então, com o dinheiro que eu tenho, eu conseguiria ficar 6 meses. Isso para mim é suficiente. E por aí vai. Beleza, então falamos do dinheiro e também precisamos falar da profissão. Geralmente, mudar para um outro país significa uma mudança de carreira, tá? E aí tu tem que entender o que de fato tu quer fazer. Eu tô disposta a ter um emprego super informal, que eu consiga ter mais flexibilidade para mover de um país para outro e não ter muita responsabilidade, porque eu não tô nessa vibe de carreira, de nada disso. Eu quero viver o que o mundo tiver para me dar. Então assim, tu pode simplesmente arrumar as malas e vir e encontrar por aqui, porque, por exemplo, emprego de garçonete não é um emprego que falta muito, geralmente tem bastante oferta. Beleza. Então a gente vai falar sobre o próximo passo, a qualidade de vida, o estilo de vida que tu quer ter. Geralmente, países na Europa, como a Alemanha, por exemplo, e aí eu vou falar da minha realidade. Eu moro em Frankfurt
E aqui é extremamente seguro, então a segurança não era um ponto que eu estava preocupada. Não é que nem no Brasil que a gente tem que ver se o nosso salário vai dar também considerando a segurança, porque daí, não, eu não posso andar de ônibus, porque se eu andar de ônibus no horário que eu trabalho, eu muito provavelmente vou ser assaltada, eu sofrer qualquer outro tipo de violência. Então, a gente tem que considerar isso no nosso orçamento. Aqui, eu nunca precisei considerar isso, e geralmente, países do Ocidente Europeu não precisam considerar isso. Eu não conheço muito a questão do leste europeu, então por isso eu vou falar só do Ocidente, tá? Beleza, então agora eu preciso entender qual é o estilo de vida que eu quero. O estilo de vida que eu quero ter é um estilo de vida mais profissional. Eu quero focar na minha carreira, eu quero ser CEO de uma empresa, não sei o que, eu já sei até em quantos anos eu quero chegar a CEO. Beleza, então tu vai procurar uma cidade onde isso seja possível, né? Tu não vai procurar uma ilha super afastada que não tem nem indústria se tu não quer isso. Então, isso já vai te deixar mais segura para vir, para realmente entender que esse é um lugar que vai ter oportunidade para ti. E aí, por último, mas não menos importante, eu vou te falar do que fica para trás, tá? Sempre fica para trás alguma coisa. Às vezes é a família, porque a gente tem que vir sozinha. Às vezes é aquela oportunidade de trabalho, né? Que eu já falei no início, que surgiu naquele momento. Mas daí a gente tem que priorizar. Tem que priorizar de fato. Esse é o momento que eu quero ir para lá. Por exemplo, eu já vi pessoas que se mudaram de país porque estavam planejando ter filhos e para elas era importante estar em outro país por causa disso. Já vi também gente que já tinha filhos e se mudou por causa disso, para dar uma qualidade de vida melhor para essas crianças no outro lugar, porque no Brasil elas não viam essa qualidade de vida, educação e etc. tão boa quanto nos outros países para onde elas foram. E muitas despedidas, infelizmente, não vão ser possíveis também. Já considera isso. Eu me mudei durante a pandemia e esse foi o meu caso. Eu não consegui me despedir de todo mundo, infelizmente. E aí vamos para o outro ponto que é, a gente não vai conseguir estar presente em todos os momentos que a gente gostaria. Infelizmente, quem decide por esse estilo de vida, de ganhar o mundo, vai ter que abrir mão disso. Mas assim, analisando esses pontos, tu vai conseguir entender aonde tu quer ir, até onde tu quer chegar e o que tu tá disposto a abrir mão, né? Porque eu acho que esses são os 3 fatores que a gente precisa entender para conseguir de fato colocar um plano em prática. Então, com isso definido, só vai, porque aí agora tu consegue criar um plano de verdade e seguir esse plano. E vai dar tudo certo, eu tenho certeza que vai ser sucesso e a gente vai se encontrar por aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu fico muito feliz que vocês estão acompanhando o canal e estão gostando, eu tenho recebido muitos feedbacks bons, então muito obrigada por isso de verdade. Deixa o like aqui para eu saber que tu gostou desse vídeo também e comenta se tiver ficado alguma dúvida, se tu quiser que eu fale sobre algum assunto específico, já deixa aqui que eu vou ficar super feliz de ler, tá bom? Esse é o meu Instagram, esse é o meu arroba no Instagram, @lauremqs. A gente pode conversar bastante por lá, eu tô sempre por lá conversando com todos vocês, então a gente continua a conversa por lá e até o próximo vídeo. Tschüss!